É um prazer muito grande poder estar aqui na cidade de vocês. Eu tenho certeza que, assim como eles estão orgulhosos de mostrar o produto deles para vocês, a gente gosta de mostrar as coisas que a gente faz para as pessoas da gente, né? Eu imagino que vocês devem estar orgulhosos de saberem que a cidade de vocês, em pouco tempo, será um marco na implantologia mundial. Eu tenho certeza disso. Joinville vai ser referência pela criação desse sistema, né? Pelo surgimento de algo assim tão bacana, que eu pretendo mostrar através de casos clínicos aqui para vocês a nossa experiência nisso. O meu nome é Renato Savi, eu sou de Bauru, São Paulo, e trabalho com implantologia há 20 anos. Eu pertenço à equipe do professor Carlos Eduardo Franciscone. Alguns de vocês devem conhecer, ele é uma figura já bastante longeva na odontologia, na implantologia, e tem uma carreira importante, né, tanto na docência quanto na prática clínica. Acho que muitos de vocês devem ter sido alunos dele, né? E eu trabalho com ele já há 20 anos. Ele é meu padrinho de casamento, dentre outras coisas. Então a gente tem bastante amizade. E tenho há 2 anos, e pouquinho mais de 2 anos, trabalhado junto com a FGM no aprimoramento, no desenvolvimento, na solidificação do sistema de implantes ARGS, né? Que tem sido para nós a cada dia uma grata surpresa. A gente sempre descobre coisas novas quando a gente está trabalhando com ARGS. Eu selecionei casos clínicos mais variados, ou seja, nós vamos mostrar casos de reabilitações totais com o sistema, casos de reabilitações parciais e casos de reabilitações unitárias, tá? Porque uma dúvida que surge dos colegas é: o ARGS é usual? É possível usar o ARGS em quaisquer situações? É possível usar nos unitários? É possível usar em regiões posteriores? É possível fazer próteses totais, tipo protocolo? São dúvidas que isso surge, né, quando está diante de um sistema novo. Tá bom? Então vou procurar mostrar para vocês a aplicação clínica do sistema. Infelizmente a gente não pode interromper para perguntas e conversas, mas a gente programou de fazer isso depois da palestra, tá bom? Então quem puder ficar, quem quiser ficar, por favor, abordem a gente ali no corredor, a gente vai bater um papo, nós vamos mostrar o Fred, todos nós. Então vamos diretamente para a parte clínica do ARGS. Vou procurar mostrar para vocês bastante a aplicação clínica desse sistema, que é realmente um sistema vanguardista e bastante inovador. Tenho certeza que vocês vão gostar. Só para uma pergunta por curiosidade, quantos aqui já são usuários do sistema? Só para a gente ter uma ideia. Já tem bastante, né? Já tem umas pessoas. Obrigado, pode abaixar a mão. Quantos aqui já conheciam o sistema? Tá. E quantos daqui não conheciam? Obrigado. Quantos daqui não conheciam absolutamente nada? Estão vendo pela primeira vez hoje o sistema? Tá, são poucos, né? A maioria já conhecia ou até já usa o sistema, né? É bom saber disso, né? Então aqueles que usam provavelmente vão se reconhecer em alguns casos, né? Algumas facilidades que a gente encontrou aqui. O primeiro caso é esse paciente que tem essa prótese total superior, uma dentadura convencional e alguns dentes inferiores. Se você analisar nesse caso, você nota que ele tem alguns problemas. Desvio de linha média, dentes um pouco amarelos. Isso tudo, na verdade, é simples de se resolver, né? O principal problema dele é que ele tem uma curva invertida, né? Os dentes posteriores são bastante arqueados, né? Isso é um problema sempre para a gente, porque você necessita fazer plastias ósseas exuberantes para poder corrigir essa curva que o paciente tem. Aí veja o sorriso dele sem a prótese. Ele tem uma quantidade exuberante de tecido ósseo, né, e gengival. Muito bem, essa é a situação radiográfica do paciente. Como reabilitar um paciente desse? Não é relativamente difícil você fazer uma reabilitação dessa, né? Isso é um caso clássico daqueles implantes totais, tanto de maxila quanto de mandíbula, caso você não venha aproveitar esses dentes inferiores. Muito provavelmente não é o caso mesmo de nós aproveitarmos, ok? Então, para esse caso, nós planejamos uma planificação de rebordo. A gente sempre faz essas planificações de rebordo para você garantir uma melhor adaptação da prótese e, sobretudo, uma melhor área de higiene, para a prótese não ficar em cela no rebordo, né? Então você corta o rebordo e consegue fazer uma prótese em gota e não uma prótese em cela. A prótese em cela funciona bem na dentadura, o paciente tira para higienizar. Uma prótese que o paciente não consegue tirar para higienizar, você não deve fazer em formato de cela. Então a gente reduz bastante o rebordo. Eu aconselho vocês, quando forem reduzir rebordo, sempre reduzir só da metade do rebordo, tá vendo? A gente elegeu um dos lados, a gente mantém um lado íntegro e reduz a metade, ok? Para você ter uma ideia de quanto você já tirou. Aqui é a referência que a gente tem, isso é no olho, tá? Não tem muito uma matemática para fazer isso, né? E aí a gente chega então na questão das fresagens. E essa primeira série de fresas, de brocas, são as brocas pioneiras do sistema.
eles já sofreram um aperfeiçoamento. O Fred mostrou para a gente as brocas que tornaram as pontas um pouco mais afiladas, né? Isso foi uma melhoria do sistema, que está amadurecendo e já está num estágio bastante avançado. O sistema está bastante solidificado. E essa foi uma das melhorias. Veja só que essas fresas, essas brocas, elas são interessantes. Elas possibilitam a fresagem única. O Fred comentou. Por que possibilitam a fresagem única? Não necessariamente você precisa escalonar, como você faz, ou como nós fazíamos, os sistemas de implantes convencionais. A gente pode muitas vezes lançar mão de uma única fresagem para instalar um implante. Isso numa prótese total, como é o caso desse senhor primeiro que nós estamos tratando, é bastante interessante. Porque se você vai trocar de brocas 3 vezes por alvéolo, você vai trocar 12 vezes de broca ao longo de uma cirurgia. Isso acaba demorando um pouco o procedimento. E tudo que a gente quer é terminar uma cirurgia a hora que a gente começa, né? A gente quer um pouco de agilidade, o máximo possível. Então, com uma fresagem única, você pode pegar uma dessas brocas, a 3.4, por exemplo, ou a 3.9, que são brocas maiores, e já fazer a fresagem diretamente com ela. Se você vai colocar 4 implantes, por exemplo, você faz 4 fresagens e instala os 4 implantes, né? O Fred e o Magini já conceituaram muito bem a questão de calor, friccional, essas coisas. Veja que interessante. As fresas têm, na ponta delas, uma mini lança, né? A mini lança que a gente vê aqui na ponta da fresa, ela é a responsável por estabilizar a broca no tecido ósseo. Porque qual é a dificuldade de você não escalonar? Quando você apoia a broca, ela tem uma tendência de derrapar, de patinar. Então a gente precisa obrigatoriamente trabalhar com uma broca de lança primeiro, para fazer o ponto de apoio, depois você vai alargando sucessivamente. Com essa mini lança que está aqui na ponta da broca, veja só, a gente tem condição de estabilizar a broca para que ela não derrape. E essas áreas grandes, essas canaletas laterais, é onde fica armazenado o nosso tecido ósseo. Porque a broca Arctis tem uma vantagem, ela é uma broca ósseo-coletora. Essa já é uma vertente interessante do sistema, já é uma variação, uma novidade do sistema também. E as brocas foram melhoradas agora, que é aquele desenho novo que o Fred nos mostrou. Ok? Vamos fazer a instalação dos implantes? Não vou entrar em detalhes cirúrgicos. Hoje, aqui, para nós, para a gente não se alongar demais, volto a tocar nesse assunto, eu vou mostrar os casos, mas sem me apegar a passos técnicos. Isso não precisa. Eu vejo que a plateia é uma plateia já de excelência, e a gente não precisa se pegar nisso, porque técnica protética e cirúrgica, cada um tem a sua, tá? Nós estamos aqui para mostrar conceito, e não para mostrar técnica, ok? Vamos tentar fazer isso, então. Instalação dos implantes, essas são as brocas, ok? E aí eu tenho essas peças que são os indicadores de direção. Todo e qualquer kit cirúrgico tem essa peça, não é verdade? Eu não sei qual implante que vocês usam, a maioria de vocês, mas deve ter essa peça lá dentro. É uma peça interessante, porque ela nos mostra a inclinação inicial que a gente deu na nossa primeira fresagem. Normalmente, a gente faz essa inclinação assim, né? Colocando no implante distal, colocando o implante distal um pouco inclinado e o implante mesial um pouco mais reto, com o objetivo de fugir de áreas ocas, que seriam áreas sinusais, áreas dos seios maxilares. Isso é uma conveniência cirúrgica, que me gera uma inconveniência protética. Por quê? Porque eu tenho uma discrepância de angulação, uma divergência de angulação. E nesse caso, muitas vezes, você precisa lançar mão de pilares angulados. Vocês vão sair daqui hoje, eu tenho a impressão, que satisfeitos com uma única informação principalmente. Graças a Deus, eu descobri um pilar angulado confiável. Porque pilar angulado é uma biomecânica complicada, não é mesmo? Eu imagino que a maioria de vocês, assim como eu, tem dúvidas, tem questionamentos e desconfianças sobre os pilares angulados. Não são fáceis de trabalhar, não apresentam biomecânica interessante e, sobretudo, a médio e longo prazo apresentam afrouxamento, né? Nesses casos de protocolo. Então o protocolo vem, às vezes, balançando na nossa mão. Num caso como esse, que o Arctis, que os colegas que me precederam já mostraram, a gente começa a ter um pouco mais de confiança de lançar mão nos angulados, porque a biomecânica deles é muito parecida com a biomecânica de um implante, de um pilar reto, desculpem. Ok? Então eu tenho essa inconveniência cirúrgica. Vou instalar os implantes, não vou entrar em detalhes disso agora. Os implantes estão instalados, ok? Mas eu tenho 2 implantes distais que merecem uma correção de angulação. Mas você errou, Renato? Não, foi intencional. É uma inclinação intencional para fugir do seio maxilar, ok? Então eu tenho essa situação que está sendo mostrada aqui em cima. Essa situação de cima à esquerda mostra
a discrepância de angulação ou a divergência de angulação que existe entre o implante mesial e o implante distal. Vocês já conhecem essa peça, os colegas que me precederam já apresentaram para vocês. É um plástico sem memória elástica, chamado de referenciador angular. Você conecta essa área do plástico, é a área que tem a contato de cone com o implante, né? Então, essa área do cone, a gente vai conectá-lo dentro do nosso implante, ok? Ali. E essa área desse pescocinho mais fino é a área onde você consegue fazer uma torção. Esse é o coração do sistema, tá? De tudo que o Arxis tem, e ele tem muita coisa nova, muita coisa boa, essa é a área, a parte mais forte, a parte mais cativante para nós. É a possibilidade de você trabalhar essa correção de angulação, porque você personaliza de 0 a 20 graus, e não necessariamente é obrigado a comprar um pilar de 17 ou de 30, que é um problema para a gente, né? Porque às vezes a gente precisa de uma coisa um pouco melhor, um pouco mais variável, o colega já balançou a cabeça ali, do que simplesmente você chegar num saldão e pegar uma roupa PMG. Você quer uma roupa de alfaiate para o seu paciente. Você não quer uma peça que você encontra no balcão. Ok? Então você vai personalizar essa inclinação. Como eu faço isso? Eu vou pegar aquele pilar, aquele ponto plástico, né? Esse referenciador plástico, e faço uma movimentação e visualmente eu chego naquilo. Mas precisa ser 100% paralelo, Renato? Claro que não, não precisa ser 100% paralelo. Você faz uma simples aproximação da angulação, ok? Consegue aquele paralelismo. Uma vez conseguido, a gente remove o angulador, o referenciador angular, ele sai por fricção, né? Você puxa, quebra a fricção, e a gente tem então essa situação. Ele era assim, você fez assim. Tudo bem com esse conceito até agora? Pode fotografar, os colegas estão fotografando, quem quiser fotografar, fiquem à vontade, tá? Não nos proíbo, pode fotografar à vontade. Vamos então para o angulador. Esse é o angulador, primeira versão do angulador. De um lado você coloca aquele referenciador de plástico, que você fez a correção em boca. Do lado oposto você coloca o seu pilar de aço inox maciço. Veja que interessante, uma outra novidade, é um pilar de aço inox, muito mais resistente do que o titânio. E o fato dele ser maciço, confere a ele a possibilidade de você flexioná-lo, porque ele não precisa alojar um parafuso dentro dele. Ele não tem um túnel dentro dele por onde vai passar um parafuso. Ok? Então você pode torcer o pescoço dele sem comprometer um possível trajeto de um parafuso. É uma grande vantagem também. A tampa do angulador é abaixada e então nós vamos imprimir na nossa peça uma torção, olha lá, um amassamento, uma dobradura, numa área um pouquinho mais frágil da peça, que não vem ao caso agora, mas a engenharia já pensou nisso para a gente. Nós vamos fazer essa situação, como um chaveiro duplicando uma chave, ok? Ele faz aquele braço, né? E aquela haste prolongadora, ele duplica uma chave. O plástico é o que eu tenho em boca e isso é o que eu tenho em mãos. Eu volto para a boca do paciente, ele ficou assim, ok? São dois pilares idênticos, um dobrado, o outro não. Eu volto para a boca do meu paciente e faço a instalação desse pilar angulado, que eu angulei, na posição distal de onde eu tirei. Ok? Então, a gente tem que ter em mente alguns conceitos importantes. O sistema Arx não traz pilares angulados, traz pilares anguláveis. Não existe nenhum pilar angulado no sistema Arx. Todos são retos. Você os angula de acordo com a sua necessidade e preferência. Ou melhor, de acordo com a necessidade clínica do seu paciente. Isso é uma grande vantagem. Depois de angulado, lembrem, senhores, que a gente trabalhou naquele pilar distal, né? Naquele superior da direita ali. Aquele lá. A gente vai instalá-lo comparando com o tubinho de plástico do implante reto. Se eu tenho um implante que está reto, ele é a minha referência. Então o que eu faço? Pego o meu pilar, que eu angulei no angulador, coloco, vejo se ele está paralelo ao vizinho, e aí sim, através do martelete de impacto, o Fred já mostrou, a gente faz 3 impactações e o pilar está ativado sobre o implante, sem necessidade de parafusamento. Ok? Importante, a câmara interna do implante precisa estar devidamente limpa e seca, tá? Porque a retenção é dada por fricção. É contato parede externa do pilar com parede interna da câmara do implante, ok? É atrito que segura esse pilar em posição. Portanto, uma película de saliva, um pouco de sangue, soro fisiológico,
ou mesmo água, ou mesmo fragmentos de biomaterial, ou mesmo fragmentos ósseos, precisam ser removidos. A câmara precisa estar limpa e seca para você fazer o seu assentamento e você ter um atrito de metal contra metal. Tudo bem? Com o conceito? Depois disso instalado, a gente faz o martelamento. 3 acionamentos, a gente tem os pilares colocados. E assim, sucessivamente, você vai trocando até você ter os 4 pilares instalados. Vamos fazer a moldagem? Esses componentes são os transferentes de moldagem. Veja que interessante. Isso existe também em todos os kits. Só que no caso do Arctis, ele é feito em polímero, ele é feito em pique. Tá? Você incorpora a resina em volta dele, faz a união, faz a moldagem. Eu tenho ali no cantinho uma réplica, um análogo do pilar que a gente usou em boca. E aí eu tenho uma primeira prótese, que é uma prótese provisória em resina acrílica pura. Esse é o nosso organograma de trabalho. O meu, deve ser alguns de vocês também devem fazer assim. A primeira prótese é sempre uma prótese de resina pura, sem metal, feita no mesmo dia da cirurgia. Precisa ser no mesmo dia. Por quê? Para evitar inchaço nos dias subsequentes. Terceiro, quarto dia é difícil de você instalar uma prótese. Assim, está inchado e está com dor. Então instalem a prótese no mesmo dia. Vejam que interessante. Vocês estão vendo umas partezinhas brancas ali? Dentro da prótese, dá para ver, né? Sabe o que é aquilo? Oi? Ele mesmo. É o próprio transferente que a gente usou no slide anterior. Então isso significa multifuncionalidade. Imagine comentou sobre multifuncionalidade. A maioria dos componentes protéticos Arctis são multifuncionais, ou seja, eles não se prestam só para uma coisa especificamente, se prestam para várias. Nesse caso, o transferente se presta como cilindro protético. Então você faz a moldagem, manda a sua moldagem para o técnico vai fazer a prótese para você, aproveitando-se daquela barra de resina que você uniu em boca. Além de ter precisão, porque você uniu em boca, veja que interessante, ele vai incorporar a resina em volta daquilo, então já está preciso, você já tem uma barra de resina unindo os cilindros. Você não precisa adquirir, não precisa comprar cilindros metálicos ou cilindros de titânio, assim por diante. Tá? Você usa os próprios transferentes. Vamos para a arcada inferior. Exodontia, planificação do rebordo, instalação dos implantes. Veja que interessante. Eu parei um pouquinho e fiz uma foto. Olha o que acontece com o tecido ósseo armazenado na broca. Alguém poderia falar, mas Renato, por que você quer osso? Você tem tanto osso aí, você já tirou bastante osso. Lógico, nesse caso eu vou descartar esse osso, eu não preciso dele. Mas será que se fosse um lateral superior, com roscas expostas, não seria interessante eu raspar um pouquinho desse osso e recobrir aquelas roscas? É um enxerto de osso autógeno, repleto de BMP. Morphogenetic Bone Proteins, né? As BMPs são muito importantes, né? Então é interessante essa possibilidade. Então, além da possibilidade de perfuração única, não escalonada, o sistema Arctis possui brocas ósseo-coletoras, ok? Todas elas. Instalação dos implantes, vamos passar rapidamente. Olha lá, você já conhece essas imagens, né? Ali na esquerda superior eu tenho um problema, aqui, e aqui eu tenho uma solução, ok? Impactação através do martelete, moldagem para transferência, instalação da prótese inferior. Você pode fazer isso no mesmo dia, superior ou inferior, ou pode fazer a superior num dia e inferior no outro dia. Ok? Nós terminamos o caso assim, na primeira abordagem clínica. Evidentemente que esse paciente não tem ósseo-integração estabelecida ainda, mas ela se fará, porque a natureza, graças a Deus, nos ajuda nesse sentido, e esse paciente daqui a 60 dias poderá ser moldado para receber uma prótese definitiva metaloplástica e não apenas plástica como essa, ok? Veja que interessante, a gente vê os implantes, ok? A gente vê os pilares impactados aos implantes, esses distais inclinados e os mesiais retos. Aqui embaixo os distais inclinados, os mesiais ligeiramente inclinados, tá? Mas a gente percebe um parafusinho aqui em cima, vocês conseguem ver na ponta da seta ali? Tem um parafusinho pequenininho. Essa é uma dúvida que às vezes as pessoas têm. O sistema Arctis não tem parafuso? Não tem parafuso. Ele não tem parafuso para segurar o pilar ou o munhão dentro do implante. Mas ele tem parafuso para segurar a coroa ou a prótese em cima do pilar. Entenderam isso? Então é possível fazer uma coroa parafusada no sistema Arctis. Você não precisa fazer só cimentada. Você pode fazer cimentada ou parafusada. Nesse caso, prótese parafusada. E a gente vê ali o parafusinho pequenininho ali, ó. Uma outra vantagem, eu vou lembrando, vou vendo e vou comentando com vocês. Esses parafusos eles são mais robustos do que o parafuso 1.2 que a gente usa normalmente nos sistemas convencionais. Eles suportam mais torque, muito mais torque, nem vou falar para vocês o quanto de torque eu já dei para teste, não na boca do paciente, lógico, né?
mas eu já dei nos laboratórios para a gente testar o quanto esses parafusinhos suportam. Eles são bravos, são resistentes, esses danadinhos são bons de briga. E você tem então a chance de minimizar a soltura de protocolo, que é uma outra coisa que acontece bastante, né? O paciente vem com prótese protocolo solta, você vai soltar os parafusos, tem 2 ou 3 quebrados. Já aconteceu isso com vocês, né? Um parafuso manteve a prótese, 2 ou 3 se quebraram ou se afrouxaram. Então os parafusos são mais robustos, parafuso 1.8 e não 1.2. Ao caso finalizado, vamos dar uma olhada no vídeo desse caso, que tem o movimento de tudo isso que eu falei para vocês enquanto eu tomo um gole d'água aqui. Conforme a gente comentou, não vou falar de técnicas cirúrgicas, tá? Nós vamos só mostrar conceitos. Técnica, cada um tem a sua e evidentemente a gente respeita todas elas, né? Bastante osso, né? Vamos fazer a redução. Cada um faz essa redução à sua maneira, tá bom? Eu aconselho que eleja um dos lados. Depois da eleição feita, faça até a metade, até a linha média, para você ter parâmetro de quanto você já tirou de osso, né? Que é essa imagem aí. Então vamos fazer a fresagem. Veja que nós estamos fazendo fresagem única, né? É uma única broca, não passei fresas predecessoras, essa aí, ou seja, somos direto com as brocas 3.4, eu acho que, se não me engano, são essas. A broca é dourada, né, com uma faixa azul, facilita bastante para você ver também a coloração. Ok? Se você preferir escalonar, escalone. Não é obrigatório você fazer fresagem única, tá? Não é uma recomendação do ARCS, não é isso. O ARCS te faculta essa possibilidade. Mas se você optar por fazer sucessivas fresagens, faça sucessivas fresagens, como você se sente melhor. Ok? Veja que é uma única broca, um osso denso, né? A gente está com um pouco de dificuldade até de fresar. Veja que não é uma fresa que entra com tanta facilidade assim. O Fred comentou sobre isso também. Um osso denso, você precisa fazer um pouquinho mais de força. Ok? Mas o trabalho é bastante tranquilo e seguro, né? Depois das fresagens feitas, vamos capturar o implante. Aí está o implante. E vamos instalá-lo nos nossos alvéolos. Esses são os distais que vão mais inclinados. Sempre algum colega me pergunta: por que você irriga o implante? E a minha resposta é sempre a mesma: não sei. Eu aprendi com o professor Bernemark e com o professor Franciscone. Eles irrigavam, então eu irrigo também. Não quero nem saber. Está dando certo, eu estou irrigando. Mas há colegas que não irrigam e também funciona. Portanto, não sei se é imprescindível fazer a irrigação do implante ou não. 45 newtons, vamos para os outros distais. Você tem catracas para descer, né? Depois o kit, nós vamos ter uns kits expostos ali para vocês manusearem, verem, né? Como é que as peças funcionam e tudo mais, tá? Essas catracas, elas são mais ou menos comum aí, a maioria dos kits protéticos e cirúrgicos. 60 newtons de torque, e vamos para os implantes anteriores para finalizar o nosso trabalho. Estabilizou, vamos descer o nosso implante na catraca. Geralmente, por ser um conimorfo, a gente instala ele geralmente infraósseo, né? 2 milímetros infraósseo, por exemplo. Olha lá, esse é o mecanismo de angulação que a gente usa. Os tubinhos plásticos, chamados de referenciadores angulares, você assenta-os por fricção nos implantes e aí faz a aproximação com a referência do pilar reto. Mesma coisa. Veja que interessante, eu posso puxar ele um pouquinho para frente e um pouquinho para palatino. Então pense isso em 3D. Eu posso puxar em diagonal, um pouco para palatino e um pouco para mesial. Eu corrijo duas coisas ao mesmo tempo, né? Duas inclinações ao mesmo tempo. Ok? Se eu quiser fechar um pouquinho os dois da frente, eu posso. Se eu quiser deixar assim, também posso. Tá? Não tem mais problema. Vou fazer a remoção. Esse é o ângulo que eu preciso, especificamente para esse caso. Levo no angulador e faço o giro dessa roldana. Veja que quando eu vou aproximar um pouquinho ali num zoom, vocês vão ver. Ele vai tocar e balança o tubinho de plástico, tá vendo? Olha lá. Ok?
Do outro lado vai o pilar de aço inox maciço, pilar que vai em boca, né? Sobre ele uma capa de proteção. Nós vamos ter a chance de manipular isso lá fora com vocês, não se preocupem. E essa tampa é a tampa que imprime força nesse pilar, tá? Promovendo aquele amassamento, entre aspas, do pescoço. Ok? Quando você faz o amassamento e revolta, olha o que acontece quando você levanta a tampa. Você tem, então, as inclinações mimetizadas, né? O plástico guiando o metal. Vamos em boca, faz a instalação, estalos retos na frente, né? E os dois angulados no fundo. E aí sim vem a parte da impactação propriamente dita, da ativação desses pilares, né? Como eles não têm parafuso, você precisa impactá-los com um martelete. Esse é um martelete antigo, já existe um martelete novo muito bonito, vocês vão poder ver no kit, ele é bonitão, né? Um martelete novo. E vocês vão poder usá-lo aí para fazer as impactações. 3 impactos são suficientes para você conseguir estabilidade total e longevidade dessa conexão. Soltura dos parafusos, checagem se os parafusos estão soltos, né, para a gente poder puxar e não rasgar. Todos estão soltos, livres. Agora sim a gente faz a remoção do molde para o vazamento do gesso. Da maneira simples, né, maneira muito simples que a gente faz com sistemas convencionais aí, que precederam o Arctis também. Os análogos sendo colocados, tá? Isso é uma coisa comum, né, na implantologia. Aí você vai para o plano de cera, montagem dos dentes, cada um faz o seu modo, né, até a gente conseguir, no mesmo dia da cirurgia, aquela prótese que eu mostrei em foto para vocês. E o parafusinho, esse é o parafusinho que eu comentei, que tem uma resistência muito boa. E aí a prótese vem ser parafusada, ok? Sobre os implantes. Não vou mostrar a arcada inferior, porque é desnecessário, tá? É a mesma coisa. Depois de 60 dias, ósseo integração, eu trabalho sempre com 60 dias. É pouco, Renato? Não é pouco. Mas por que o Arctis é mais rápido? Não, o Arctis não é mais rápido. A superfície do Arctis tem uma resposta tão boa quanto dos outros sistemas de implante. As superfícies de um modo geral são muito boas, todas elas. A do Arctis também. Mas é que eu tenho mais confiança de trabalhar com 60 dias no Arctis. Por quê? Porque como eu vou fazer a moldagem para o definitivo agora, eu não preciso dar retorque nos pilares. A nossa dúvida é dar retorque nos pilares precocemente e o titânio girar ali, o implante girar dentro do osso. Será que essa osso-integração suporta mais uns 30, 40 newtons de torque para eu poder fazer a moldagem definitiva? Você não vai moldar sem dar um retorque. Ele pode ter afrouxado um pouco. Como a gente não vai dar retorque nesses pilares, eu simplesmente vou soltar a prótese e fazer uma moldagem e reposicionar a prótese, eu posso fazer com 60 dias. Por quê? O fato de você desparafusar a prótese, moldar e devolver a prótese, você, entre aspas, não judia da osso-integração. Você não maltrata a osso-integração. Então 60 dias é mais do que o suficiente para você fazer isso. Talvez 45 dias já sejam suficientes, que é o tempo do reparo ósseo. Essa é a família de componentes Arctis, vocês vão entrar em detalhes agora, né? Existe uma série de peças interessantes e, sobretudo, o término em zero. Tipo, nós vamos falar sobre o término do implante de Arctis. Sabe que os pilares Arctis não têm término? Depois eu vou mostrar para vocês um casinho, nós vamos comentar sobre os términos dinâmicos, que é uma outra novidade interessantíssima do sistema. Mais para frente eu falo um pouquinho para vocês. O parafusinho que eu comentei, sendo instalado, ok? E o técnico, então, vai fazer o inserimento da nossa barra. Essa é a barra protocolo, esse desenho de protocolo eu gosto muito. Cada dente recebe um reforço individual, que fornece, além de retenção ao dente, um reforço metálico bastante interessante. Olha lá. Tudo bem com esse primeiro caso? Claro? Como é que funciona? Esse é o conceito. Agora, a aplicação do conceito ficou mais fácil. A gente vai poder passar isso para os demais casos clínicos, tá? Vou mostrar um caso de próteses parciais e também caso de prótese unitária. Ok? Esse caso tem 2 anos de acompanhamento já. Eu gosto muito de acompanhar os casos com radiografias e tomografias. Essa é uma tomografia de 2 anos, veja que interessante o que a gente tem de tecido ósseo ao redor do pilar, inclusive se aproximando ali, né, do anel, assim por diante. Um caso bastante saudável, né? Essa pergunta que eu coloquei aqui no quadro, eu escuto toda vez que a gente está falando sobre o sistema. Às vezes conversando com um colega, às vezes durante uma aula. Professor, mas o Arctis é um cone Morse? A minha resposta é sempre a mesma. O Arctis é que é cone Morse. Os outros não. Mas como assim? Para ser um cone Morse, você precisa seguir os preceitos e os pré-requisitos, seguir as diretrizes do Stephen Morse. O Stephen Morse disse em 1864 que para ser cone Morse verdadeiro, você precisa ter uma série de detalhes
importantes que devem ser obedecidas à risca. Dentre elas, a inexistência de um parafuso para fixar as duas partes e, sobretudo, uma inclinação de parede no cone que permita que ele seja autoestabilizante. Vocês têm ideia, o Fred comentou rapidamente, de qual é a inclinação de paredes dos sistemas que a gente tem no mercado, mais ou menos? 12 graus, 11 graus, né? Existem empresas fazendo a 16 graus agora. É bastante aberto esse cone. Ele não é autoestabilizante, tampouco veda bactérias, a entrada e saída de bactérias. O Arctis você tem 1,5 grau de cada lado. Ele é praticamente paralelo. Então a inserção do pilar com a impactação do martelo promove uma retenção friccional tão forte que isso não sai. Ok? Então ele segue as recomendações do Stephen Morse, do século XIX. Essa é a patente do Morse. Um testezinho rápido, o Fred comentou dos trabalhos. Nós inoculamos Escherichia coli dentro de um implante Arctis. Por que Escherichia coli, Renato? É a bactéria que forma menores colônias, então ela passa em todas as fendinhas possíveis. Ela é danadinha para entrar e sair em fendas pequenas. Então nós colocamos Escherichia coli, a gente vê ali, né, aquele gelzinho. Escherichia coli. Colocada no fundo de um implante Arctis. E impactamos sobre ele os pilares. Fizemos uma amostragem, né? Deixamos nessas soluções. Essa solução cristalina, que parece esse chazinho, ela é cristalina sim por natureza. Se ela turvar, se ela ficar leitosa, é porque a Escherichia coli conseguiu sair do implante e ela turvou a solução. Tá? Esse caldinho nutritivo. Tá? Para efeito de teste de controle, nós deixamos 2 implantes inoculados sem tampa de cobertura, sem os pilares, só para ver o que acontecia. Em 2 horas estava assim. 2 horas estava assim. E nós deixamos durante 30 dias os implantes mergulhados e nenhum deles turvou. Os que estavam com os pilares impactados. Sem parafuso, só a impactação do pilar. Ok? Muito bem. Esse então é alguns conceitos sobre o sistema de relação a vedamento, relação a ser um cone Morse verdadeiro, né, que é uma pergunta que as pessoas fazem. E nós vamos passar agora para a aplicação do sistema em casos diferentes um pouquinho. Esse é um caso unitário de um pré-molar, tá? Que tinha uma fratura. A gente olha aqui, no aumento a gente vê, tem uma trinca nesse dente. Essa senhora é tia de uma ex-aluna minha, né? Esposa de um vereador e tia de uma ex-aluna. É um prenúncio de problema, né? Isso. Ela me mandou, a aluna me mandou a paciente para que eu pudesse tratá-la, né? Professor, trata da minha tia e tal. Eu fui examinar e vi que realmente ela tinha uma fratura, fiz uma radiografia, dei sorte na radiografia, pura sorte, não. Dá para ver direitinho a trinca ali, né? Na radiografia. E falei, esse caso não está difícil. A gente tira esse pré-molar, um dente relativamente curto, relativamente reto, né? Tem uma pequena dilaceração, instala o implante e finaliza o caso. O pré-molar não é um dente difícil de tratar. Superiores, né? Mais fáceis ainda. Eu comecei a olhar e falei, mas tem alguma coisa estranha ali em cima. O que é aquilo ali, né? Tem algum corpo diferente, alguma coisa estranha. Eu fui ver na radiografia. Eu escutei, nossa. Tem sempre me falando, nossa. É isso mesmo, foi o que eu falei, nossa. Agora eu sei que a aluna mandou pra mim, né? Não foi ela que tratou, mandou o professor tratar. Se puder coisa assim, você passa pra frente, né? Veja o tamanho exuberante desse caninho. Ele começa aqui. Vendo ele aqui? Olha até onde ele vai. Olha o tamanho do estrago que eu faço se eu tirar um canino desse, né? E talvez seja a opção, porque eu preciso passar o implante numa região onde está um canino. Como é que eu vou fazer? Tiro o implante ou não? Alguns poderiam... Tiro o canino, melhor dizendo. Alguns poderiam dizer, não, tira o canino, preenche com biomaterial, né? Você vai criar um defeito grande. Imagine, já conceituou bem o que acontece em defeitos grandes. E depois você põe o implante. Acontece que você tem um dente trincado, já com início de fístula. Você não tem tempo para esperar meses para esse biomaterial incorporar. Então, o que fazer numa situação como essa? Eu comecei a pensar e falei assim, pera lá. E se ao invés de tirar esse canino, eu atravessasse esse implante inclinado aqui? Assim. Fugindo do canino. Poxa, eu vou criar um problema protético para mim, não vou? Sim, eu crio um problema protético, mas eu tenho uma ferramenta que soluciona esse problema para mim. Você já conhece essa ferramenta. Fiz a exodontia, instalação do implante,
Olha onde ele foi fresado. Na parede distal do alvéolo. Nesse caso, a gente não usou fresagem única. Eu usei a lança. Porque é muito difícil você fresar a parede de um alvéolo, não é verdade? Você tem uma tendência da broca derrapar para o fundo do alvéolo. É muito difícil esse ponto de apoio. Então, se você tem uma broca de ponta bem aguda, que te dê firmeza, eu coloquei essa ponta e fiz a fresagem com essa inclinação aqui. Ó. Uma imagem que choca um pouco, né? Assusta um pouco, mas está tudo sob controle. É tudo intencional, não se assustem. Tá bom? Olha lá, o implante entrou dessa forma. E eu tenho aqui em cima um problema e aqui embaixo uma solução. Tenho aqui em cima outro problema e aqui embaixo outra solução. Esse referenciador plástico pode ser manipulável. Você pode colocar ele onde você quiser, tá? Para frente e para trás. Nesse caso, o mésio distal era o problema. O vestíbulo lingual estava razoável. Vestíbulo palatino, né? Então, não me preocupei com o vestíbulo palatino. Fiz simplesmente uma correção para distal. Aquele pilar, não vou mostrar como é que faz a angulação, vocês já sabem disso. Instalação do pilar, impactação. O mesmo componente em pique a gente usou para fazer uma coroa provisória para paciente. O paciente saiu da clínica assim, voltou depois de uma semana. Olha lá, o canino, o implante fugindo do canino, né? Implante meio tortinho, foi o que deu. Prefiro fazer isso do que abrir o palato inteiro de um paciente. É difícil, uma cirurgia é difícil de fazer, né? Essa senhora nem sabia que ela tinha um canino, pra vocês terem uma ideia, com 60 e tantos anos de idade. Você vai dar essa notícia para ela, que vai ter que abrir o palato dela inteiro para tirar um canino que nem a incomoda, né? 60 dias após a cirurgia, nova moldagem, cilindros protéticos. Veja que interessante, aqui eu tenho 2 cilindros protéticos, um deles sem travamento antirrotacional, aquele da direita, veja que ele é liso, usado para próteses múltiplas, 2 ou mais elementos conectados entre si. Por exemplo, aquele primeiro protocolo que eu mostrei, cilindros lisos. E nesse caso dessa senhora, cilindro com travamento antirrotacional. Está vendo ali? Tem 3 facetinhas para travar, porque você vai fazer uma coroa unitária, você não quer que ela gire. Tá? Parafusinho pequeno, eu fiz uma coroa parafusada para essa senhora. Caso finalizado. Esse caso já tem mais de 18 meses de controle, mas essa imagem é uma imagem de controle de 18 meses. O canino está quieto lá e o implante está indo muito bem. Tudo bem? Com esse caso, pessoal, estamos no tempo? Tudo bem? Podemos? Eu pedi para me avisarem aí, Camila está por aí? Tranquilo? Pode continuar? Tá bom, vocês me avisem. Francisco, tudo bem? Não. Acabou? Estamos no limite, professor. Quer que pare, então? Estamos no limite. Vocês querem ver mais um caso? O que a gente faz? Vocês que mandam, porque a gente está... Mais um caso. Tá, tem o depoimento do Dr. Alisson, né? Eu vou mostrar mais um caso para vocês, tudo bem? Vamos lá. É possível e é seguro remover um pilar impactado do Axis? Olha que pergunta, né? Todo mundo nos pergunta isso. Poxa, se vocês têm tanta confiança de que ele não solta, e se eu precisar soltar? Essa é a pergunta que eles fazem. Quer ver como é fácil? É mais fácil do que soltar o parafuso, acredita? Eu desafio qualquer um. É mais rápido você tirar. Eu dou 2 para você. Você põe e tira um parafuso e você põe e tira um Axis. Você vai tirar muito mais rápido e seguro com um sistema Axis friccional do que um parafusado que você tem que ficar soltando várias vezes, várias voltinhas. Essas chaves são as chaves extratoras, muito boas para a gente trabalhar. Elas se conectam aos pilares, como a gente está vendo aqui, ok? Essa é a pontinha, a parte da chave, né? Que vai se conectar. Cada pilar tem a sua respectiva chave. A gente conecta, faz o parafusamento. E esse braço de alavanca é o braço onde a gente vai fazer uma força giratória. Você faz um pequeno giro. Quando você faz um giro, é como se você desconectasse um copo de dentro do outro, né? Você nunca puxa reto. Você faz uma torçãozinha, um copo, você consegue tirar aquela tensão que existe ali dentro. Tá? Então a chave funciona dessa forma e você pode desconectar. Eu fiz um pequeno vídeo para vocês verem. Ó. Eu vou impactar e sem corte de câmera. A gente vai fazer a impactação, vou conectar a chave e vou tirar para vocês verem como isso é fácil e rápido. Impactou, tá bom? Sem corte de câmera. A gente vai lá para o pilar. Nós vamos conectar a chave extratora, ok?
Veja que o movimento é suave, eu estou fazendo com a mão esquerda para vocês verem, e você tira o pilar. E a vantagem, ele fica preso na chave, tá vendo? Não tem perigo de o paciente deglutir ou aspirar. Diferente de um pilar parafusado, que às vezes ele pode cair na boca do paciente. Pessoal, obrigado então, tá? Muito obrigado. Obrigado.